Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Seja bem-vindo para mais uma videoaula promovida pelo CAPED. Com imensa alegria, nós estamos finalizando este trimestre. Estaremos, neste momento, compartilhando a lição de número 13, a Jerusalém Celestial e a Igreja no Perfeito Estado Eterno, cujo texto-chave se encontra em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4, que diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Para refletir, finalmente, a igreja entrará em comunhão eterna com o Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica se encontra em Apocalipse 21, do 1 ao 8 e 22, versículo 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E o capítulo 22, versículo 5, E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Louvado seja Deus. Queridos, tema maravilhoso. Hoje vamos falar de coisa boa, de coisa maravilhosa, de coisa majestosa. Nesta aula de hoje estão conosco para cooperar, para contribuir com os comentários, estarão ministrando sobre este tema nossos amados irmãos, está o pastor Evandir, lá da congregação do Jardim Mirante, como também nosso amado irmão Daniel, ali da congregação de Sônia Maria, que já estarão cumprimentando os irmãos neste momento. A paz do Senhor Jesus. Como o irmão disse, é uma bênção poder estar aqui participando desta aula juntamente com a equipe do CAPED e esperamos poder contribuir para a edificação e crescimento dos professores no preparo das suas lições. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e dizer que é um prazer imenso estar aqui mais uma vez para comentar acerca da palavra do Senhor, contribuindo para você, professor de escola dominical, no preparo de sua aula. Sinto-me honrado e privilegiado por estar aqui, comentando a última lição desta revista, a qual tive o prazer de acompanhar o seu nascimento e que foi uma bênção para todos nós. O meu desejo é que possamos trazer contribuições para todos vocês que irão ministrar essa aula tão maravilhosa acerca da Jerusalém Celestial, cidade essa que todos nós almejamos morar nela. Queridos, essa lição vai tratar sobre o futuro glorioso da igreja, o destino eterno dos salvos, sobre como é este lugar, como que é esse estado, algo em perfeita harmonia, a restauração de todas as coisas. E é a realidade que nos aguarda, que nos espera, uma nova Jerusalém, né? A terrena, a Jerusalém atual, embora tenha o nome cidade de paz, o seu significado é rodeada por guerras, por lutas, disputas, conflitos, mas a verdadeira nova Jerusalém celestial, ela é onde habitará verdadeiramente a paz, verdadeiramente vai reinar, predominar a harmonia por completo. E aí, esta lição é maravilhosa, porque vai falar sobre o triunfo,
a consumação de todas as coisas. E a visão do Apocalipse, ali dada, concedida ao apóstolo João, embora em momentos difíceis, vai ser uma palavra de promessa, consolo, esperança, mostrando algo tão belo, tão lindo, tão maravilhoso. E ele vai usar palavras e comparações de uma forma humana para procurar descrever o que ele está enxergando, de tão belo que é, de tão maravilhoso que é. Ele vai usando algumas palavras para comparar, como por exemplo, o versículo de número 2 da nossa leitura, ele fala, eu vi a santa cidade que descia adereçada como uma esposa ataviada. O que são essas palavras, adereçada e ataviada? Enfeites, o embelezamento, toda cuidada, caprichada, ou seja, ele vê algo tão belo, tão lindo, ele usa esse termo, olha, eu vejo ela como alguém preparada para o encontro do marido, para o encontro do esposo no altar. Ele viu algo lindo, algo belo e começou a tentar descrever o que ele estava vendo. Então nós vamos começar aqui, nosso amado irmão Daniel, sobre essa nova Jerusalém, essas características dessa cidade. Já partindo aí para o tópico primeiro aí da nossa lição, a descrição da Nova Jerusalém, é importante aqui o professor mostrar aos seus alunos a tentativa de João em descrever o que ele viu acerca daquela cidade. Conforme o comentarista, nosso irmão Newton, escreveu, o apóstolo procura descrever a Jerusalém. E por que ele não consegue fazer isso? Porque é muita grandeza, não dá para escrever com um simples vocabulário humano. A nossa língua portuguesa, por exemplo, ela possui aproximadamente cerca de 400.000 palavras, mas elas são insuficientes para detalhar as coisas celestiais. O apóstolo Paulo mesmo, por exemplo, quando foi falar acerca do paraíso, ele usou a palavra ou a expressão que ele viu, coisas inefáveis. E de acordo com o nosso dicionário da língua portuguesa, é algo que não se pode nomear, não dá para descrever, é indizível, é indescritível. Por isso João, ele vai tentar, usando um vocabulário humano, se aproximar o máximo possível daquilo que ele viu. Então por isso ele faz uso aí de comparações, né, diversas comparações, porque é muita grandeza. Eu já fiz algumas viagens, se pedirem para eu descrever algumas cidades que eu já conheci, para mim é fácil, porque eu estava diante de construções humanas. E além de tudo, né, são coisas que a gente já viu, pelo menos parecido em algum lugar. Agora ali João está diante de uma glória muito grande. Outra coisa importante a destacar aqui no tópico primeiro, é enfatizar que essa Jerusalém descrita aqui não é a terrena e mostrar as diferenças aí para os nossos alunos. A Jerusalém terrena fora conquistada por mãos de homens, né? Foi conquistada ali por Davi, tornando-se a capital ali do Império do Sul, capital do reino de Judá. Já a Jerusalém celestial ela foi construída pelo próprio Deus, ela não foi conquistada, não foi tirada de ninguém, foi Ele que fez para que nós possamos habitar com Ele eternamente. A Jerusalém terrena foi destruída e conquistada várias vezes. Em 586, por exemplo, ela ficou completamente arrasada ali com a invasão de Nabucodonosor. No ano 70 foi destruída ali pelas mãos do general Tito. Na Idade Média, por exemplo, ela esteve nas mãos ali dos muçulmanos, os cristãos a recuperaram das mãos deles ali na primeira cruzada, conhecida aí como Cruzada dos Nobres. Depois a Jerusalém foi perdida pelos cristãos ali para o famoso sultão ali, o Saladino. E na terceira cruzada eles tentaram recuperar a cidade e acabou com um acordo ali entre os reis ali, Ricardo da Inglaterra, o rei Felipe da França. Então eles fizeram um acordo ali que permitiam que os cristãos tivessem acesso à cidade, a fazer ali as suas peregrinações. Mas nós veremos aqui no próximo tópico que essa Jerusalém, a Jerusalém que todos nós almejamos, ela é eterna, ela jamais será invadida nem conquistada. Os salvos estarão eternamente ali protegidos por Deus. A cidade, além de todas essas maravilhas, ela está protegida por um muro. João aí vai descrever um muro falando ali da proteção que a cidade terá. Então, tudo isso é importante a gente destacar para os nossos alunos, para que haja esse anseio. A escola dominical,
o ensino que é ministrado ali é um ensino prático para as nossas vidas. Então é importante nós destacarmos aí para os nossos alunos a importância de nós almejarmos morar um dia nessa cidade. Maravilha. E são coisas fantásticas, coisas que superam a expectativa humana, superam as belezas humanas, superam até a tecnologia humana, as conquistas humanas, algo muito maior. Tanto que é a consumação da restauração de tudo, pois Deus fez algo belo, pleno ali no Jardim do Éden, e o homem foi afastado, foi bloqueado para este acesso, e agora Deus vai fazer uma restauração plena e não vai voltar a igual era no Éden, vai fazer algo superior, algo melhor. Então ele vai restaurar, tornando melhor ainda. Então a gente vai enxergar nessa cidade algumas características que vai mostrar os planos de Deus são maiores, são eternos, são sublimes, são majestosos, pensamentos mais altos. E essas características vão sempre, nos sendo, como dito pelo nosso irmão Daniel, nos estimular, vão nos impulsionar a batalhar pela fé para chegar lá. Essa é a intenção maior deste livro do Apocalipse, sendo endereçado para os cristãos, que no momento de perseguição precisaria de compreender para onde eles deviam ir, qual o destino deles, e ser um estímulo para batalhar pela sua fé, para manter-se fiéis, firmes na peleja. E essas características da Jerusalém, ele vai citando formato, portas, muro, cita ouro, luz. O que nós podemos acrescentar, comentar ou entender nessa cidade, irmão Evadir? Muito bem. Sim, Moeden, é uma grande verdade. Ter uma correta compreensão desta nova Jerusalém é o que nos fortalece a suportar tantas aflições no mundo presente, né? Então, como foi colocado aqui, essa Jerusalém celestial não é a Jerusalém que nós conhecemos hoje, porque a ir a ela, talvez ninguém almejasse estar lá, né? Muitas guerras, e a celestial não haverá nada disso. Então, sobre as características dessa cidade, eu me deparei com o hino da nossa harpa, de número 26, escrito por Emílio Conde. E ele vai cantar A Formosa Jerusalém. Ele diz assim: quão glorioso cristão é pensares, na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Então aqui o irmão Emílio Conde foi muito profundo nesse hino, né? Se quiser continuar depois louvando a Deus com esse hino, você vai compreender mais também sobre essa Jerusalém celestial, a formosa Jerusalém, em um perfeito estado eterno, né? E Colossenses, Paulo vai dizer: pensai nas coisas que são de cima. Então acredito que o irmão tinha esse versículo em mente quando ele começou a pensar nas coisas que são de cima. O Espírito levou a compor esse hino, né? Que esse hino é de autoria do Emílio Conde. E aqui a nossa lição vai trazer a descrição dessa cidade. Eu, por formação, tenho formação na parte de projetos e me tive aqui um pouco preso aqui nesse medição dessa cidade, né? Só para que eu tivesse uma certa curiosidade, ela dá uma medição aqui de 2,2 ou 2.200 quilômetros de comprimento, né? Isso aqui, 2.200 quilômetros por 2.200 quilômetros, daria uma área de 4,8 milhões de quilômetros quadrados. Com uma área dessa, é possível nós ter 16 bilhões de lotes de 250 metros quadrados cada lote. E isso já arruados. Então, são 16 bilhões de lotes de 250 metros quadrados. Se nós parássemos para pensar em uma cidade aos moldes que nós temos hoje, lote de 250 metros quadrados, nós conseguiríamos morar em 5 pessoas. 5 pessoas em cada lote de 250 metros quadrados, nós teríamos ali um espaço para 80 bilhões de pessoas. A população mundial hoje, ela está a menos de 8 bilhões de pessoas, menos de 8 bilhões. Nós estamos falando de uma cidade
para 80 bilhões de pessoas. Uma cidade que comportaria todos os homens que já nasceram no mundo desde Adão, né? É claro que essa cidade ela não deve ser interpretada, talvez, por muitos. Existem pensamentos que falam que ela é literal, outros simbólico. Mas só para a gente ter uma curiosidade acerca do que Deus estava querendo mostrar para João. Ele viu descer do céu uma cidade muito grande. E o que me traz aqui, levando esses números aqui para o lado espiritual, eu vejo que a cidade, ela comporta muita gente. O Senhor Jesus disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, se alguém não for para a Nova Jerusalém Celestial, não vai ser por falta de espaço, né? Assim como muitas pessoas não entraram na arca. As dimensões da arca, elas são muito grandes para uma família. Talvez se fosse falar para Noé, faz a arca só para você e sua família, Noé já falava, Senhor, podemos até diminuir o compartimento, né? Mas tinha um compartimento que era só para Noé e sua família, que cabia muito mais pessoas. Por que eles não entraram na arca? Assim é a Nova Jerusalém. Assim é o estado perfeito, eterno, que o Senhor tem reservado para nós. É uma cidade que tem espaço para todos os seres. Entretanto, nós sabemos que para chegar lá é necessário estarmos em comunhão com Cristo. Então, que nós possamos estar preparados, né, para adentrar na Nova Jerusalém Celestial. Amém? Falando nessa medida, nessa dimensão, da ideia do amor de Deus, da inclusão, o espaço, né? Há lugar preparado, a salvação que Ele tem, que Ele almeja para que todos, né, venham se arrepender e ser salvos. Então, a gente vê nessa cidade esse formato, a gente vê uma equivalência entre lados de comprimento, largura e altura, mostrando um formato de perfeição, de igualdade, né? Pode fazer alusão a características da cidade de equilíbrio, igualdade, perfeição. Quando se fala do muro, que foi citado, quando se fala de lugar seguro, lugar forte, firme, lugar não pode ser atacado, destruído. Inclusive, tem um versículo interessante, capítulo 22, verso 5, fala das portas que ficam abertas, capítulo 21, versículo 25, que diz, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, portas abertas. E aí quando se fala em portas fechadas, trancadas, no anoitecer, os perigos, eram as ameaças dos inimigos, invasão, guerra. E ali quando fala uma porta aberta, é uma cidade segura, uma cidade que não pode ser invadida, não pode ser atacada, o mal não pode entrar, como fala que ali não haverá maldição, não haverá morte, não haverá então a possibilidade do pecado, não haverá possibilidade do mal. Como no jardim, Deus deixou em aberto, deixou uma condição. Então havia possibilidade de pecado, de queda, de mal entrar. Agora ali não haverá essa possibilidade. Então essa cidade mostra segurança, mostra uma situação totalmente diferente. Ele vai citando também as portas e os fundamentos. Nosso amado irmão Daniel, se quiser ir complementando também sobre essas portas, os fundamentos e as características da cidade. O interessante aqui, acrescentando ao comentário do Evandir, nosso amado irmão, que é um especialista aí na área, né? Não há nada semelhante na Terra, né? Nada que se conheça aqui na Terra que possa chegar próximo a uma grandeza dessa. Então, muitos sonham em conhecer Paris, em viajar para Dubai, né? E gasta-se uma quantia elevada de dinheiro para isso, né? Mas esta cidade, nenhum arquiteto do mundo conseguiria fazer sequer uma maquete dela, nem o Oscar Niemeyer e tantos outros aí conseguiriam fazer algo que se aproximasse, né? Então, é citado aqui pelo nosso irmão Newton, comentarista da lição, que é um verdadeiro cosmos de glória e santidade. Ou seja, nada daquilo que o ser humano já fez, já construiu, nada se compara com essa cidade. E interessante o comentário aqui, que ela supera o lugar mais alto do mundo, que é o Pico do Everest, que mede 8.849 metros de altura. Essa cidade chega a ser 240 vezes maior do que isso. Então, é muita grandeza
para nós, seres humanos, imaginar. Eu fico imaginando, pensando ali, João, quando viu toda essa grandeza, quão admirado ele não ficou. Né? Recentemente eu estava pesquisando na internet sobre esse assunto, não é porque eu tenho interesse em comprar essa casa, né? Mas a mansão mais cara que se tem notícia do mundo está sendo avaliada em 500 milhões de dólares. Né? O imenso imóvel fica num lugar nobre, aos pés das montanhas de Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos. O tamanho dessa residência está impressionando muito as pessoas, né? Porque são 6.100 metros quadrados e ela possui 20 quartos. E as pessoas ficam admiradas de ver uma casa desse tamanho. Mas a casa que está preparada para nós, na Jerusalém Celestial, supera qualquer construção humana. E tem vaga para todo mundo, como bem disse ali o irmão Ivandir. João capítulo 14, eu gostaria de ler com vocês, do versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então essa é uma promessa feita pelo nosso amado Senhor Jesus, que onde ele estivesse, a igreja estaria com ele. Então o nosso maior desejo deve ser esse, almejar morar um dia nessa cidade. E as portas e os fundamentos ali faz alusão a dois momentos da história, dois momentos de pactos de Deus, porque é citado que as 12 portas têm o nome das 12 tribos de Israel, fazendo alusão ao povo do Antigo Testamento. E aí os fundamentos têm o nome dos 12 apóstolos, que faz alusão ao povo do Novo Testamento. Então, falando desse tamanho todo, essa grandeza imensa, nós podemos olhar aqui nas características das portas e dos fundamentos, Deus dizendo, olha, todos aqueles que estão participando do meu pacto, seja antes de Cristo, depois de Cristo, antiga aliança, nova aliança, aqueles que foram redimidos, aqueles que estão aliançados comigo, estarão naquele lugar. Essa cidade é preparada para eles, que são os habitantes. É um livro que é citado aqui em Apocalipse, é o livro de quem estará lá. O livro de quem realmente estará, capítulo 21, versículo 27, fala quem é que vai estar nessa cidade, quem são os habitantes dessa cidade. Versículo 27 diz, não entrará nela coisa alguma que contamine, que cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, todo aquele que tem uma vida e uma prática de abominação a Deus, rejeitando a graça de Deus, não se abrindo para o amor de Deus, que permanece na sua iniquidade, no seu pecado, ele não vai entrar. Mas diz que para esta cidade estão os que estão escritos no livro da vida. Esses entrarão. E nós, pela graça, pelo perdão, pelo amor de Deus ao recebê-lo como único e suficiente Salvador, ganhamos este acesso, esse direito a estar neste lugar, que vale muito mais do que esses 500 milhões de dólares desta mansão, esse lugar que não vai se acabar, não será destruído, que realmente vale muito mais. O Senhor Jesus disse que Deus havia ocultado essas coisas aos sábios e instruído e revelado aos pequeninos, né? Então, irmão Daniel, é bem claro isso, né? Nem arquiteto nenhum do mundo pode construir a Jerusalém Celestial que Deus preparou para nós, né? Glória a Deus por isso, né? Porque esperamos algo que seja realmente superior, não esperamos nesta vida, né? E Moeder fez um comentário aqui sobre o Antigo e Novo Testamento, citando aqui os fundamentos e as portas, e eu posso até colocar isso aqui nos habitantes também, né, Moeder? Porque é interessante observar que os escritores do Antigo Testamento esperavam também uma cidade, né? Que coisa gloriosa, né? Às vezes nós nos prendemos mais aos escritos do Novo Testamento, né? E, por exemplo, o próprio Paulo vem dizer, a nossa cidade está nos céus, mas, por exemplo, o Salmo 15 é uma pergunta, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará
no teu santo monte, né? Então, a pergunta que está lá no Antigo Testamento, para quem que ia morar lá na casa de Deus, na habitação de Deus, né? Então, o Davi sabia que existia já uma morada junto com Deus, né? O Jacó, lá no início, lá no livro de Gênesis, o Jacó vai ver uma escada que ligava a terra com o céu, né? Como se ele tivesse um acesso já aos céus. E depois, falando sobre o Abraão, nós vamos ter lá no livro de Hebreus um versículo bastante interessante, em Hebreus capítulo 11 e o versículo 8, falando aí que os habitantes dessa nova Jerusalém já estão lá esperando isso lá no Gênesis, né? Então, Hebreus 11, versículo 8, vai dizer assim para nós, olha, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber pela onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora, olha o versículo 10 de Hebreus capítulo 11. Porque Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Olha só que coisa gloriosa. Então, Abraão esperava já esta cidade que o João viu descer do céu. Então, a Bíblia ela vai nos aclarando, né? Vai nos trazendo cada vez mais detalhes sobre isso, e deve ser estudado como um todo, né? Então, a Nova Jerusalém é um lugar que nós precisamos almejar, precisamos querer estar. Sobre essa cidade, sobre os habitantes, sobre algumas características dessa cidade, eu pude observar que lá é um lugar onde nós devemos nos preocupar em ter o nosso tesouro. O Senhor Jesus disse que nós precisávamos ajuntar tesouros no céu. Aonde esse tesouro vai estar? Nessa Jerusalém. É um lugar onde nós vamos ter os nossos nomes escritos, né? Ter o nome escrito nos céus. É um lugar onde há muitas moradas. Nosso irmão Daniel leu aqui João capítulo 14. É um lugar onde Deus Pai, Deus Filho está, né? É um lugar para muitos povos. O próprio Apocalipse vai dizer que nessa cidade vai ter povos de todas as tribos, nações e línguas. E é um lugar para os salvos. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, né? Amém? Nós falamos até aqui sobre este local, este lugar criado por Deus. Deus é aquele que, no princípio, ele é o criador e o melhor paisagista, porque ele formou ali toda a natureza, toda a beleza. O melhor paisagista é Deus. E agora é citado como o supremo construtor, uma cidade excelente, maravilhosa, esplêndida, e que nós não sabemos os pormenores de detalhes sobre isso, porque ela vai ser um local adaptado para os ressuscitados, um corpo espiritual glorificado. Então, essa mudança, essa diferença de situação. Por isso que nós sabemos em parte, começamos a ter uma ideia, né, pelo que João viu, mas a plenitude nós experimentaremos ao adentrar nela. Então, nós estivemos aqui citando o local, esta cidade. Mas o tópico 3 vai entrar sobre o perfeito estado eterno, ou seja, qual é a condição, como é esse estado, como que funciona isso, como que é isso. A gente vai entrar um pouquinho sobre agora esse tópico de número 3, porque nós vimos agora até aqui o local. Agora vamos ver agora sobre a situação, o estado, né? O estado, a forma, a essência, que natureza, como nós estaremos. Irmão Daniel. Eu só gostaria de fazer um comentário aqui com relação à entrada, né, nessa cidade, né? Para entrar lá, é preciso ter e apresentar a cidadania celestial, né? Devidamente reconhecida. O nosso acesso e a nossa permanência lá já foram conquistados por Jesus. Então, o cristão, nós sabemos que possui 2 cidadanias, isso foi confirmado ali por Jesus, lá em Mateus 22, 21, quando ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus aquilo que é de Deus.
né? Então, nós vemos nos nossos dias as pessoas pleiteando para ter uma cidadania italiana, inglesa, para ter alguns privilégios lá na Europa. Isso não é errado, mas nós devemos pleitear, né, e batalhar para não perdermos a nossa cidadania celestial, né? Porque lá não dá para entrar de forma ilegal. Então, em nossa sociedade, nós vemos pessoas entrando em outros países de forma ilegal, ou às vezes entram de forma legal, mas permanece ali de forma ilegal. Lá isso não vai acontecer. O versículo 7 da nossa lição diz o seguinte: quem vencer herdará todas as coisas. Então, existe uma condição, né? O lugar é lindo, é indescritível, foi preparado para os salvos, mas para entrar lá, não entra de qualquer maneira. Verdade, tanto que a promessa em cada uma das cartas do Apocalipse que estamos estudando no trimestre é isso, ao que vencer. Ao que vencer, né? Chega um momento de que é o herdar todas as coisas. Quando se fala em herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo, muitos pensam, são as bênçãos aqui, né? Por ser filho de Deus, tem acesso a tudo aqui nessa terra. Não, o herdeiro de todas as coisas é herdar essa nova realidade, novos céus, nova terra, que Deus fará, Deus vai refazer tudo. Como diz ali na carta de Pedro, onde os elementos ardentes se desfarão, onde ele está restaurando, está refazendo a terra, está desfazendo as coisas passadas e fazendo um local novo, uma realidade nova, um universo novo para os salvos, para os redimidos, numa nova condição, uma realidade. E uma coisa que deve ser bem frisada para os nossos irmãos e alunos é a realidade do céu e realidade do inferno, porque essa lição nos remete à profundidade do céu, mas também à profundidade do inferno, aqueles que entram, mas também aqueles que de forma alguma vão entrar, ou seja, tem atitudes que são abomináveis a Deus, então está desqualificando, está realmente em condição de ser apartado eternamente de Deus. Então a gente vai ver que é uma concretização das promessas de bênção, de vitória, mas também concretização do do afastamento eterno de Deus também. E aí agora, esse tópico 3 vai falar sobre esse estado, como que é isso, como funciona isso, como que é esse estado eterno da igreja, como que é essa igreja daqueles que venceram, né? O estado daqueles que agora estão adentrando, como será? Muitos imaginam, pensam, muitos podem ter, será que no céu é ficar numa nuvem? Será que no céu é ficar cantando música sem parar, num louvor? Como que será isso, né? Então tem muitas dúvidas, mas a essência dos conceitos de um estado eterno estão aqui no tópico de número 3. Os irmãos têm a liberdade de acrescentar. Deixou bem detalhado, né? Específico nas suas palavras, a lição bem prática. Gostei bastante dessa parte aqui. Mas eu vejo como um lugar de recompensas, né? Um lugar de recompensas. Tudo isso que ele colocou aqui, uma qualidade de vida, um governo perfeito, ausência absoluta de qualquer tipo de sofrimento, recompensa aos que foram atribulados. Então é um lugar de recompensas, né? Estar lá é ser recompensado por Deus, né? O próprio Moisés, a Bíblia vai dizer para nós que ele recusou os tesouros do Egito porque ele tinha em vista o quê? A recompensa, né? Então, isso é o que nos fortalece estar aqui, sermos fiéis a Deus. É sabermos que nós temos reservado para nós uma recompensa, né? Aos escritores, aos hebreus, é também escrito a eles que eles, por terem suportado perseguições, terem suportado prisões, expoliação dos vossos bens, é dito a eles que eles têm no céu uma melhor possessão. Ou seja, eles teriam uma recompensa, que é poder estar nessa Jerusalém celestial, né? O Senhor Jesus também diz para nós nos alegrar, porque grande é o nosso galardão nos céus. Então nós temos várias pessoas ou vários escritores da Bíblia falando sobre esse lugar como um lugar de recompensa. Temos lá o Moisés, temos lá o escritor aos Hebreus, temos o Senhor Jesus, temos o apóstolo Paulo, né? Temos lá, por exemplo, Tiago. Tiago vai dizer para nós assim: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida.
a qual o Senhor tem prometido para os que o amam. Então, Tiago está falando que nós temos recompensa, Pedro vai falar que nós temos uma recompensa como uma coroa de glória, né? E o Senhor Jesus, nas cartas que tivemos aqui, até se fôssemos fazer aqui um resumo de tudo que nós passamos, nas cartas que nós vimos endereçadas às igrejas da Ásia, ele exortava, aconselhava e dizia: ao que vencer, tenho recompensa para vocês. E chegou aqui, a lição 13, é onde nós estamos vendo a recompensa. E o para refletir, finalmente, a igreja entrará em comunhão eterna com o Senhor Jesus Cristo. É o que nós tanto aguardamos. Esse dia chegará, estarei lá, espero encontrar cada um dos nossos irmãos lá. Eu acho interessante o versículo 5 também, fala sobre o que está sentado sobre o trono. Faço nova todas as coisas. Então ele está... nessa cidade, o trono, o governo absoluto é de Deus, governo justo, governo perfeito, nem se compara ao governo humano que é falho, a justiça humana que é corrompida, que é inclinada a ideologias. Então nós veremos o lugar onde Deus está na sua vontade real. Aqui neste mundo, ele tem a sua vontade permissiva, ele tem a sua vontade onde ele está suportando, ele está na sua longanimidade sendo utilizada. Porém, ali estará a sua vontade plena, perfeita, sua vontade absoluta em vigor. Então, um trono é mostrado e é muito interessante as características do que não tem ali, né, versículo 4 do capítulo 21, não haverá morte, pranto, clamor, dor, né, uma promessa maravilhosa. Nossa vida temos dores, enfermidades, problemas, aflições e lá não haverá mais funeral, não haverá mais leito hospitalar, não haverá mais pandemia, não será mais necessário álcool em gel, se proteger de vírus, usar máscaras, não vai ter mais nada disso, né? São as promessas desse novo estado eterno e perfeito que nós viveremos. Nós teremos ali um governo perfeito, como já foi dito aqui, né? Não haverá regime de governo presidencialista, parlamentarista, divisão de poderes, STF, né? Teremos um absolutismo divino, mas não aquele lá que marcou a Idade Moderna, em que os reis eram muitos corruptos e eu estou aqui porque é vontade de Deus. Lá não haverá isso, o governo será teocrático, o próprio Deus regerá a sua cidade, né, preparada para nós, a eternidade, a ausência de sofrimento, que começou lá no Gênesis, quando Eva e Adão e Eva tiveram a infelicidade de enterrar o seu próprio filho, morto pelo irmão, ausência de doenças. Atualmente nós temos 9.000 doenças registradas com CID, né? Não haverá crimes, violência, medo. Então, é um lugar que todos nós temos que almejar, morar, passar a nossa eternidade, né? Porque o homem foi criado para viver eternamente. E aí cabe a ele fazer essa escolha, ter uma habitação construída pelo próprio Deus ou passar a eternidade inteira sendo inquilino de Satanás, porque o inferno não foi preparado para o homem, né? A Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. Então o homem, aquele que não optar, que não pelejar para alcançar a sua salvação e morar eternamente com Deus, nem residência ele terá lá, porque o inferno não foi preparado para ele. Esse capítulo fala também sobre o retorno à árvore da vida, né? O acesso à árvore da vida, que foi ali bloqueada no Jardim do Éden após o pecado. E aí diz que havia um querubim lá para que o homem não retornasse, era um bloqueio, né? Impedido o acesso. E a obra de Cristo é abrir de novo esse caminho. Ele diz, está consumado, ele concluiu ali a obra de redenção, agora a concretização vai acontecer. O próprio está consumado de Cristo fez o véu se rasgar lá, se abrir, aquela cortina que tinha querubins bordados e também adentrando na arca, tinha ali por cobertura querubins. Então esses querubins que protegem a presença de Deus, envolvem a santidade de Deus.
que impedia o homem retornar ao jardim, agora na obra da cruz do Calvário, fala-se sobre esse retorno, porque se abre o véu, o homem adentrando e olhando e vendo aquele querubim sobre a arca, ou seja, olha, eu estou retornando, estou voltando. E aí, ao descer a cidade e aos salvos estarem dentro dessa cidade, está realmente acontecendo, está se tornando a realidade desse retorno à árvore da vida, está realmente com a vida eterna acontecendo, sendo uma realidade para todo sempre. E nós podemos enxergar em todo esse trimestre, cujo tema foi as 7 igrejas do Apocalipse e as suas implicações para os cristãos nos dias atuais. A gente vê uma igreja que ela é militante, ela está batalhando, está lutando, está aqui para cumprir a missão de cumprir aquilo que Deus colocou como propósito para ela, que é edificação, que é crescimento, que é salvação de almas, que é adoração a Deus, que é ser luz e sal neste mundo. E aí as cartas vêm para as igrejas se corrigirem, para as igrejas se adequarem, para as igrejas se arrependerem, para as igrejas entrarem na vontade plena de Deus, na essência do amor, essência da santidade, essência da verdade, apartando-se de todo erro, de todo engano, de toda falsidade, de toda mornidão espiritual, para que fosse estimulada a igreja daquele tempo e de todos os tempos, incluindo nós hoje, estimulados a almejar, desejar e ter todo o nosso empenho de vida empregado na busca por este lugar, na busca por esta eternidade, na busca por este estado perfeito e eterno. Nós vamos enxergar esta revista toda tratando da igreja, o seu povo nesse tempo, para que o povo esteja preparado, pronto para subir, pronto para a vinda de Jesus, pronto para realmente estar em condições de viver isso, essa realidade, essa verdade, que é uma promessa maravilhosa que se concretizará em breve. Brevemente vem o Senhor Jesus, estejamos atentos a isso. O mundo está em colapso, em dores, e isso vai se intensificando até a vinda de Jesus. Nós vamos para os comentários finais, nossos amados irmãos. Muito bem, posso voltar só um pouquinho aqui, Moeden, essa parte aqui que fala assim, ó, ausência total daqueles que não mantiveram vínculo com o Senhor Jesus, né? Então, este aqui, na letra F, né, é um dos aspectos do perfeito estado eterno. Ele coloca aqui como ausência total daqueles que não tiveram. E eu tive a liberdade de procurar o irmão Newton, né? Como hoje nós temos a nossa própria lição, nós temos acesso ao comentarista. Eu achei isso bastante interessante, né? Porque sempre participei de escola dominical, sempre estudei escola dominical, mas raramente tínhamos acesso ao comentarista, né? Eu falei, puxa, que coisa interessante, eu tenho acesso ao comentarista da lição. Então, liguei para ele, conversei com ele sobre essa lição, né? E foi uma coisa assim muito proveitosa e também uma satisfação de a gente poder ter acesso ao comentarista. Eu acho um privilégio isso aqui para nós. E ele diz que ele vê no capítulo 21 e 22 de Apocalipse um link entre Gênesis 1 e 2. Então foi explanado aqui pelo Éden, também pelo nosso irmão Daniel, né, a questão da árvore do jardim, do Éden, né? Então, o irmão Newton também vê esse link, que você pode linkar Gênesis 1 e 2 com Apocalipse 21 e 22, começo e fim da Bíblia, né? Por quê? No Éden, não entrava, o Adão, quando ele pecou, ele foi expulso do Éden, então não entrava o pecado, né? E também na Nova Jerusalém não entra. Então tem aqui a lista, né? Ficarão de fora aquele que comete abominação, mentira, só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui é uma coisa muito bonita em que a gente podemos levar a nossa escola dominical para um sentido espiritual e prático, né? Em mostrar que a Nova Jerusalém é Deus voltando ao estado perfeito da sua criação, né? A qual nós vamos fazer parte, nós poderemos lá estar. É por isso que são coisas que Paulo diz que ao homem, né, não se podia falar, são coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, porque esta deve ser a grandeza da Nova Jerusalém. Eu queria só mais um pouquinho aqui, irmão Éden, eu gosto um pouco de algumas simbologias, e uma simbologia que me chama bastante atenção da noiva do Cordeiro, a questão de olhar para Sara, né?
E lá no livro de Gênesis, nós temos lá o Abraão como pai, o Isaac como filho, olhando para Sara como mãe de Isaac, né? Mas olhando lá para o Abraão, Isaac, e olhando para essa família, nós vamos ver o Abraão com uma preocupação de trazer uma esposa para o seu filho Isaac. Então ele chama lá o seu servo, e que o texto, o capítulo que nos traz o capítulo 24 de Gênesis, não dá nome a esse servo, né? Embora muitos chamam de Eliezer, mas o capítulo 24 não dá esse nome a esse servo, mas tudo bem. Eu também preferia dar esse nome a esse servo como de Eliezer. Mas só uma questão aqui interessante. Esse servo de Abraão, ele parte à busca de uma noiva para Isaac, levando uma amostra do que Abraão tinha, né? Então ele toma lá 10 camelos do seu senhor, porque a Bíblia diz que assim, que todos os bens do seu senhor estavam na sua mão. Ele leva uma amostra, ele leva 10 camelos. E aquilo que ele leva, quando ele apresenta para Sara, quando ele apresenta para... Fiquei com a Sara na cabeça. Quando ele apresenta para Rebeca, ela não demora em responder. Irás tu com esse varão? E disse, irei, né? Então a Rebeca vê o que o servo de Abraão traz e logo se convence em ir com ele para encontrar com Isaac. Então o Espírito Santo ele veio aqui na terra com essa missão de mostrar-nos das grandezas, das riquezas indizíveis que existem no céu para nós. Ele veio com dons espirituais, com revelações, com ministrações em nossas vidas. E essa alegria que nós sentimos do Espírito Santo é uma pequena amostra do que Deus tem para nós na Jerusalém Celestial, né? Então, se nós já estamos alegres quando nós somos revestidos pelo Espírito, recebemos dons espirituais, interpretações, variedade de línguas, recebemos revelações de Deus e nos alegra a presença de Deus na nossa vida, já nos traz essa alegria, imagine quando estivermos lá, porque nós o veremos face a face, né? Então, vale a pena mantermos fiéis, guardarmos, sim, a nossa vida em santidade, em oração, né? Porque nós já sabemos aqui os que ficarão de fora, então nós precisamos nos esforçar para sermos aqueles que vão estar do lado de dentro. Amém? Só concluindo aqui, no perfeito estado eterno estarão somente os santos, como já foi dito. E às vezes nós ouvimos pessoas comentando, onde eu trabalho é tão difícil, tem algumas pessoas que apresentam um comportamento assim, isso, onde eu estudo é tão difícil. Mas lá o trigo já estará separado do joio, né? Os peixes bons estarão separados dos peixes ruins. Então não haverá mais mistura com nada que é pecaminoso, né? Então viveremos em um lugar harmônico, justo, cheio de paz. O mal não poderá nos cercar mais, né? Então, que possamos almejar estar na Jerusalém Celestial, que possamos desfrutar de todas essas bênçãos que já foram preparadas para nós e que o nosso maior desejo seja esse. Então, já aproveito para agradecer aos pastores pela oportunidade de poder estar aqui comentando, né? Para mim foi um privilégio, foi uma honra. E que os irmãos, né, que vão ministrar aí a sua aula, que o meu desejo é que aquilo que foi falado aqui sirva para todos vocês. Deus abençoe. Amém, queridos. Com alegria estamos finalizando este trimestre. Lição de número 13 tratou sobre a Jerusalém Celestial e a Igreja no Perfeito Estado Eterno. E abordamos no trimestre inteiro da primeira revista, a primeira edição da revista Ensinamentos Bíblicos, tema 7 Igrejas do Apocalipse, foi muito proveitosa, e cada um dos irmãos nas suas congregações tenha sido profundamente edificados e que você continue se dedicando nesta obra, ensinamento da Palavra de Deus, que nossos irmãos e irmãs venhamos estar sempre valorizando o ensino e pegar firmemente e acompanhar cada tema. Nós te convidamos para acompanhar o próximo trimestre, o segundo trimestre do ano de 2021. O tema será Desafio para vencer a mediocridade na vida cristã. Que você
possa acompanhar lição a lição. A revista foi comentada pelo pastor Fábio, do nosso ministério, que realmente fez também um trabalho de qualidade para que nossos amados irmãos sejam muito edificados. Deus continue abençoando cada um dos irmãos grandemente, em nome do Senhor Jesus.